Então, graças a Deus. Amém. Cutuca seu irmão do lado aí, fala para ele que Deus se preocupa com ele. Deus se preocupa muito. Deus se preocupa com você. Porque sempre foi assim. Deus é o Deus que se preocupa com a gente. Se você pegar a história da humanidade, você vai ver sempre Deus se preocupando com o homem e com a mulher. Se você ler a Bíblia, se você começar lá de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, você vai... E o meu óculos caiu a perna. Quebrou, não tem problema. Você vai ver Deus sempre se preocupando com o homem. Mas uma das passagens mais interessantes é Êxodo capítulo 3, não precisa você abrir lá, que narra quando o povo de Deus, talvez você já viu isso em filme, né? Quando o povo de Deus estava sofrendo lá no Egito. Lembra disso dos filmes? Da travessia do Mar Vermelho? O povo estava lá sendo escravo. Agora, eu quero te chamar a atenção, sabe por que o povo estava escravo lá? Desobediência a Deus. Fala para o seu irmão lá, desobediência é um problema. Desobediência é um problema. É um problema. Nós falamos isso na escola dominical. 99,9% dos problemas da humanidade hoje é por causa de desobediência a Deus. Então desobediência é grave. Então o povo estava sofrendo, mas Deus, Ele olha lá e vê aquele povo sofrendo. E Ele amava o povo, e Deus se preocupa, como nós falamos aqui no começo. E Deus chama um homem chamado Moisés e fala: Moisés, eu quero que você vá lá libertar o meu povo do Egito. O meu povo está sendo escravizado, o meu povo está sofrendo por causa da desobediência, mas eu quero dar para eles uma segunda chance. Então o que eu quero deixar claro para você: se você andou em vida desobediente a Deus, Deus Ele sempre te dá uma chance de você retornar, de você consertar, de você se arrepender. E isso a gente vê claramente na palavra de Deus. Puxa vida, Deus, eu fui desobediente, mas eu quero melhorar, eu quero mudar a minha vida, eu quero ser obediente ao Senhor. Porque vale a pena ser obediente a Deus. E Deus vai lá. Você já viu no filme, né? Você já ouviu talvez a história. Você pega lá o livro de Êxodo, né? Quando o povo vai sair do Egito, e Deus abre o mar vermelho e o povo vai passar. Agora, sabe por quê que Deus abriu o mar e o povo passou, e depois quando o restante do povo do faraó entrou e morreu? Porque Deus só abre a porta para os obedientes. Para quem não é obediente, a porta não é aberta. Deus só abre o mar para aquele que obedece. O povo obedeceu e caminhou e marchou, e Deus abriu o mar e o povo passou, porque o povo obedeceu naquele momento. Mas o povo que veio atrás querendo matar, morreu. Tira essa lição: Deus só abre as portas para aquele que é obediente a Deus. É ou não é? E a porta que Deus abre, o homem não fecha. E o povo continuou. E Moisés levou o povo rumo à terra de Canaã. E o povo marchou, e o povo atravessou o Mar Vermelho. Mas infelizmente, nós os seres humanos, nós e o inimigo das nossas vidas, das nossas almas, ele sempre quer nos tirar o foco. O foco do povo de Deus, depois de atravessar o Mar Vermelho, era onde, gente? A terra de Canaã. E qual que é o nosso destino aqui na nossa caminhada nesse mundo, gente? A terra de... Para onde você vai? Depois que você parte dessa vida, para onde você quer ir? A Bíblia fala de duas opções. Hoje eu estava no seminário, graças a Deus, Deus está me dando a oportunidade. Eu estou começando a fazer seminário aos sábados. E os irmãos estavam lá falando sobre as opções que o mundo tem, e que a igreja tem, que as pessoas têm. Sabe quantas opções nós temos? Duas. Não há terceira opção para ninguém. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno no final da sua vida.
Não existe terceira opção. Em muitos casos da vida, tem uma terceira opção na medicina, num tratamento psicológico, numa fratura, tem na fisioterapia, cirurgia, tratamento prolongado, acupuntura, tem um monte de coisa, né, Rani? Quem está comendo o ombro, tem um monte de opção. Mas para Deus não tem uma terceira opção, são duas. Ou eu estou com Deus, ou eu não estou com Deus. E o povo, ele caminhou para o deserto. Vamos voltar lá então. O povo estava indo para onde, irmãos? Para onde o povo ia, gente? Então, de novo, para onde o povo estava indo? Para a terra de Canaã. A terra que Deus tinha prometido para eles. Mas o povo, ele desobedeceu a Deus. Ô povinho desperdiçado. Deus fez tudo para aquele povo. Deus fez todas as coisas. Deus abriu o mar, Deus mandou carne, mandou as codoras, Deus mandou o maná, Deus mandou um monte de coisa. O povo desobedecendo a Deus. Na nossa vida não é diferente. Sabia? Infelizmente. Eu estou falando de mim, primeiramente. Da minha vida. Quantas vezes eu desobedeci a Deus? Quantas vezes eu fui rebelde contra Deus? Deus abençoava minha vida, Deus me dava as coisas, e eu não estava nem aí, e eu era desobediente a Deus. E quantas vezes nós somos assim? Deus tem tudo para te dar, Deus tem o maná, Deus tem o leite, Deus tem o mel, Deus tem a melhor vida espiritual, mas eu escolho o mundo, eu escolho as coisas que não agradam a Deus, e o povo fez isso lá no deserto. Moisés deu uma saidinha para ir no monte orar, e o povo fez um bezerro de ouro, e começou a adorar outros deuses. Nós somos assim, às vezes. Deus nos dá o melhor, nos dá a palavra dele, nos dá a igreja dele, a igreja que o Cristo edificou, e assim nós queremos, eu quero ir num lugar que dá um show, um lugar que é interessante, que chama muita atenção. E nós esquecemos a palavra de Deus. E o povo esqueceu da palavra de Deus. Muitas vezes, pode dar lá no povo. Falou só, você vai chegar lá em Canaã, a hora que vocês entrarem na terra lá de Canaã, vocês não vão ter relação, vocês vão chegar, vão tomar aquela cidade, vocês vão expulsar aquelas pessoas que estavam lá. É engraçado que às vezes você olhando humanamente, mas por que Deus quer expulsar? Porque Deus ele se preocupava, lembra que eu falei? E Deus sabia que se aquele povo estranho que não conhecia Deus estivesse lá, ia contaminar. E assim com a gente também. Está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Sim. Ia se contaminar com aquele povo estranho. E o crente, quando começa a misturar demais com pessoas que não têm Deus, ele se contamina. É ou não é? Começa a contaminar com coisa ruim, com tudo que até porcaria que existe no mundo. E Deus tinha essa mesma preocupação. Então ele falou para eles, olha, vocês vão entrar lá em Canaã, chegar lá, vocês vão expulsar aqueles povos de lá. Vocês vão habitar aquela terra, vocês vão possuir, que eu preparei aquela terra. Tem um pessoal estranho lá, mas vocês vão expulsar eles de lá, porque senão vocês vão se contaminar. Mas você acha que o povo obedeceu? Igual eu e você. A gente não obedece. Infelizmente, às vezes. A gente não obedece. E a palavra de Deus, em Juízes capítulo 27, capítulo 1, verso 27, desculpa, Juízes capítulo 1, verso 27. Olha o que diz interessante, eu quero ler esse trechinho aqui para você entender onde eu quero chegar. Diz o seguinte: Manassés, é o nome do meu irmão mais velho. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem os de Taanac, nem os de Dó, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todos com suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Opa, peraí, já arrumaram um jeitinho de ficar junto lá, mas vamos continuar aqui. Quando, porém, Israel se tornou forte, sujeitou os cananeus a trabalho forçado e não os expulsou de todo. Agora olha para mim, para um pouquinho aí. Está vendo por que uma das razões que ele não expulsou os homens de lá? Eles falaram assim, olha, Deus mandou expulsar todo mundo, mas esse povo aqui, nós vamos tomar a terra deles e nós vamos colocar eles trabalhar para nós.
Eles acharam, e depois você pode continuar a sequência do texto, eles acharam tirar algum proveito disso. Eles queriam tirar, assim, nós vamos tomar as cidades e nós vamos colocar eles trabalhar para a gente. Não é assim que às vezes a gente faz. Assim, eu quero tirar algum proveito das coisas do mundo. Eu sou cristão, eu gosto da igreja, eu aceitei Jesus, mas tem umas coisas lá no mundo que é gostosa, eu não posso perder. Tem algumas coisinhas lá no mundo que eu posso pegar. Às vezes é assim que a gente faz. E aquele povo, ele começou a pegar aquelas pessoas, tomava a terra deles, em vez de expulsá-los, ele expôs eles para trabalhar para ele. Puxa vida, vai ser manha, né? Nós tomamos a terra e colocamos o povo para trabalhar para a gente. Só que Satanás, a gente não se brinca com o inimigo. A gente não se brinca com o inimigo. A gente não brinca com as coisas do mundo. Não brinca com o seu colega de trabalho. Você que tem a sua esposa, que é fiel à sua esposa, que ele vai levar você a adulterar contra ela. Não brinca com as pessoas lá do mundo, que ele vai levar você à imoralidade. Não brinca com as pessoas do inimigo, que ele vai levar você ao pecado. Seja quem você quer que seja. Devagarzinho ele vai minando a sua vida, ele vai te escalçando debaixo dos seus pés. E ao você perceber, você está numa vida atolada de pecado. É assim. E o povo de Deus que entrou na terra de Canaã começou a brincar com a situação, como às vezes a gente muitas vezes faz. A gente quer brincar, não, mas é só uma beiradinha do mundo, é só uma musiquinha do mundo, é só uma novelinha, é só um filminho pornográfico, o que mal tem, é só uma cervejinha, é só um vinhozinho, é só um... A gente às vezes brinca com essas coisas. E o mundo, e o inimigo, o diabo, ele está como um leão em derredor, doido para te trazer, doido para te arrancar a sua vida espiritual. E o povo aqui, ele brincou com a situação. Deus falou, vai lá, expulsa os inimigos, não tenha relacionamento com eles, tire eles até, possuam até vocês. Mas eles brincou. Não, nós vamos... Deus falou que era para expulsar, mas eu vou pegar, eu vou trabalhar para mim aqui. Sabe o que aconteceu? Vamos voltar para o texto aqui. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Naló. Porém, os cananeus continuaram com ele sujeito a trabalho esforçado. Continuaram assim. Mudando lá para o versículo 32, porém os israelitas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto não os expulsaram. Continuaram aquele relacionamento. Olha para mim aqui, volta para mim de novo. Continuaram com aquele relacionamento. Sabe o que Deus fez? Por causa dessa desobediência. Capítulo 2. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal. Capítulo 2, versículo 1. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com moradores dessa terra, antes derribais os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz, que isso que vos fizeste, que isso que vocês fizeram. Eu dei essa terra para vocês, e vocês chegaram aqui e fizeram aliança com povos estranhos. Vocês se misturaram, vocês tiraram proveito da situação, colocaram para trabalhar. Que isso que vocês fez? Eu trouxe vocês para quê? Vocês viverem uma vida de amor, de alegria, aproveitar disso que eu estou dando para vocês. E é a mesma coisa que às vezes que a gente faz. E versículo 3 ele fala: pelo que também eu disse, não os expulsarei diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão por vasos. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras, todos os filhos de Israel levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamaram aquele lugar de Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Deus falou: olha, porque vocês não me obedeceram,
Esse povo que está aí, eles vão tornar adversários seus. Esse povo que está aí, vão oprimir vocês, eles vão virar um jogo para cima de vocês. E sabe que é isso que às vezes acontece com muitas pessoas. A gente sai da igreja, a gente vai para o mundo, e lá o diabo vira o jogo para cima das pessoas. E quantos irmãos nós aprendemos? Quantas pessoas que saíram para provar um pouquinho do mundo, e o inimigo virou o jogo para cima. E depois, se você quiser continuar lendo a história, o livro de Juízes, você vai ver que o povo de Deus, sabe o que virou? O povo virou escravo na mão daquele povo. Aquele povo que eles falam, não vou expulsar eles, não, deixa eles aí com a gente, eles vão trabalhando aí com a gente, eles vão comendo aí com a gente, nós vamos juntando com eles. Eles viraram um jogo para cima do povo de Israel. Tanto é que em Juízes capítulo 6, Deus chega, o povo está escondido na caverna, logo uns capítulos à frente, e Gideão está lá malhando trigo, com medo do inimigo chegar, e Deus levantou aquele homem para de novo dar uma segunda chance àquele povo. É ou não é? Porque Deus, Ele nos ama, Ele